Bom, continuando nossos estudos, vamos falar agora sobre período e frequência. Período e frequência. Bom, antes de tudo, pedir a Deus para que nos conceda a graça de encontrarmos com Ele através deste estudo, de ver a sua face e de poder perceber na pequenez das coisas a grandeza de Deus que se manifesta, né, através de todas as coisas, né? Temos um estudo muito abençoado, um tempo fértil, um tempo fecundo, né? Bom, período e frequência. Vamos lá. Falamos na aula anterior sobre ondas, no geral. E agora vamos falar de período e frequência. Uma onda, você concorda comigo que uma onda ela tem algumas características que são essenciais. E período e frequência são uma delas. O período de uma onda e a frequência de uma onda são características essenciais de uma onda. Não podem ser tiradas de uma onda. Lembra lá que a onda é um fenômeno periódico, ou seja, um fenômeno com padrão de repetição. O que isso significa? A onda vai se repetir com um padrão. Literalmente isso. De 2 a 2 segundos a onda se repete. De 3 a 3 segundos, de 5 a 5 segundos, de 10 a 10 segundos a onda se repete. Isso é um período. E aí, para calculá-lo, a gente vai ver como. Bom, período, resumindo basicamente o que é um período, é o tempo necessário até que algo se repita. Em um período de um ano, eu joguei basquete 10 vezes. Período, tempo, para que algo se repita. Período de um ano, joguei basquete 10 vezes. Fechou? Então, repetindo, período é o tempo necessário até que algo se repita. Como é que eu calculo o período de uma onda, Caio? Você vai pegar o tempo que ela tem, entre aspas. Então, uma onda que está se propagando ou se propaga a 20 segundos, a 30 segundos, a 1 segundo, e dividir pela quantidade de vezes que ela se repete. Então, se ela se repete 5, 10, 20 vezes. Cara, como é que eu sei como ela se repete? Porque de onda a onda. Como é que eu calculo o comprimento de uma onda? Crista a crista, vale a vale, 2 nós consecutivos. Você vai analisar. Pô, aqui eu tenho uma onda, outra onda, em um certo espaço de tempo determinado. Isso é um período. É uma frequência, que é o que a gente vai ver agora. Bom, se o período é o tempo necessário até que algo encontre um padrão de repetição, ou até que algo se repita necessariamente, a frequência é o número de repetições em uma certa unidade de tempo. O que isso significa, Caio? Fala português para mim. Frequência. O exemplo que eu dei anteriormente foi péssimo, porque não foi bem colocado. Eu joguei basquete 10 vezes em uma semana. É a frequência de vezes que eu joguei basquete. Eu vou à escola todos os dias. É o número de repetições em uma certa unidade de tempo. Eu bebo água a cada 3 horas. Frequência de hidratação. Exemplo. Então, como é que eu calculo, Caio, a frequência? A frequência vai ser o inverso exato do período. A frequência vai ser repetições dividido pelo número de tempo, pela unidade de tempo. Número de vezes que algo se repetiu dividido pelo tempo que esse algo vem se repetindo. Então, Caio, eu quero calcular a minha frequência, o número de repetições desse suposto fenômeno, dividido pelo tempo em que ele vai se repetindo, em que ele vai acontecendo. Só isso. Matematicamente falando, o cálculo será dado por f
igual a 1 sobre t, ou seja, o inverso. Importante, esqueci de introduzir isso. F é igual a frequência e t é igual ao período. Então, F, frequência, é igual a 1 sobre t. Sempre na matemática que a gente tem 1 sobre alguma coisa, é porque é o inverso dessa alguma coisa. Então, F, frequência, é igual ao inverso do período. Contrário do período. Da mesma forma que o período t é igual a 1 sobre f. Ou seja, o período é igual a o inverso da frequência. Beleza. Agora que a gente já conheceu tudo isso, conhecido o comprimento de onda, conhecido a amplitude, conhecido o período, conhecido a frequência, conhecido tudo isso, podemos calcular o valor da velocidade. Isso aqui é muito importante, porque a física demanda demais isso. A física vai pedir para você calcular a velocidade com qual uma onda se propaga. Sem dúvidas ele vai pedir isso. É o cálculo que ele mais vai pedir para você. É o que ele mais vai pedir disparadamente. Velocidade com a qual ele se propaga. Ele se propaga com uma certa velocidade. Uma onda tem uma velocidade. Se ela tem tempo e ela tem repetição, é porque ela está se movendo. E se ela está se movendo, algo se move e se move em uma certa velocidade. E a gente tem que calcular essa velocidade, certo? Bom, continuando. Então, a gente vai calcular a velocidade dessa onda agora. A gente já calculou várias características dela, mas a gente não calculou a velocidade com a qual ela se propaga, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Como é que a gente faria para calcular a velocidade de uma onda? Lembra lá da cinemática? Como é que a gente calcula a velocidade de um corpo na cinemática? Vamos usar um princípio físico mesmo para explicar a própria física. Eu amo a física por causa disso, porque um princípio pode ser utilizado em várias áreas. Acho isso muito interessante. Como é que a gente faz lá na cinemática para calcular a velocidade de um corpo? Caio, pelo que eu me lembro, eu sou péssimo em cinemática, tá? Só um detalhe. Eu tô tudo com material aqui, é por isso que eu tô fazendo a aula e tal. Mas eu sou péssimo em cinemática. Só um detalhe. Caio, que eu me lembre, você faz a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A variação do espaço é o ponto final em que esse objeto chegou menos o ponto inicial em que ele estava. Então, se um objeto partiu do ponto zero até o ponto 300 km, ele percorreu um espaço de 300 km. E o tempo em um determinado espaço de tempo, tempo inicial até tempo final. Então, variação do espaço, espaço final menos espaço inicial, sobre variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, por exemplo, 100 km por hora. Um certo objeto parte do ponto zero até o ponto 100 km em uma hora. Ponto zero, tempo zero, até tempo uma hora, ele chega ele percorre esse trajeto. Então, lá na cinemática, a velocidade é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. E se a gente fosse trazer para cá, para dentro desse estudo, a gente ia ter que a variação do espaço não é a mesmíssima coisa que o comprimento da onda? O espaço da onda? Lembra lá? Conceitos iniciais. A onda é qualquer perturbação que se propaga através de espaço. Nesse caso, esse espaço é o comprimento de onda. É o espaço que a onda percorre. É o comprimento da onda. Então, você tem que... A variação do espaço é igual ao comprimento de onda, que você já sabe calcular. E a variação do tempo, Caio? Eu não sei. Sabe o que é a variação do tempo? É o período. Que você também já sabe calcular, porque o período, relembrando, recordar é viver, né? Relembrando,
O período é o tempo dividido pelas repetições. Tempo que levou para que algo se repetisse. Certinho? Agora, substituindo isso na fórmula da cinemática, nós temos que vai ficar v, que é a velocidade, é igual ao comprimento de onda, que aqui substitui a variação do espaço, ΔS, sobre t, que aqui substitui a variação do tempo, que é o período, né? ΔT. Só que lembre-se lá que na física, o que vai acontecer? Você tem... É um pouco difícil, isso é engraçado, né? Tem que descrever uma fórmula. Uma tarefa digna de Missão Impossível do Tom Cruise, porque, cara do céu, como é que eu vou descrever uma fórmula, né? Mas de maneira muito crassa, muito bruta. Você tem a velocidade v, que é igual ao comprimento de onda sobre t, que é o período. Só que você se recorda que o período não é igual ao inverso da frequência? Ou a frequência não é igual ao inverso do período? Então, ao invés de eu fazer v igual comprimento de onda, que aqui vai ser expresso por um sinal chamado lambda, sobre t, esse t aqui pode ser substituído por f, que ao invés de ficar dividindo, passa multiplicando. Então, ao invés de ficar v, velocidade, é igual ao comprimento de onda, dividido pelo período, não. Vai ficar v, velocidade, é igual a comprimento de onda, vezes f, frequência. Então, Caio, como é que eu faço para calcular a velocidade de propagação de uma onda? Muito simples. Você vai pegar o comprimento de onda dela, crista, crista, vale, vale, nó, dois nós não consecutivos. Já sei calcular o comprimento de onda. Frequência, Caio, como é que eu calculo? Ou ele te dá na questão, ou você pode calculá-lo através da formulinha. Número de repetições em determinado período de tempo, determinado espaço de tempo. X coisa repetiu tantas vezes em um determinado espaço de tempo. Essa foi a frequência dele. Só um detalhe muito importante nesse caso é que em unidades do Sistema Internacional de Medidas, o SI, o período é dado por segundos, assim como o próprio tempo. Até porque o período é um nome bonitinho para falar tempo, né, com todo respeito. E frequência é dado por hertz. Então, por exemplo, uma onda possui 68 hertz. Significa que essa onda tem uma frequência de 68 hertz. Certo? Bom, por conta de sua importância, então a gente já passou, beleza, cara, compreendi o que é a velocidade de propagação da onda, já sei calcular. Mas por que ela é tão importante? Veja, por que ela é tão importante? Porque por conta de sua importância, essa equação ela também pode ser chamada de a equação fundamental da ondulatória. Por quê? Vou te dizer o porquê só se você fosse estudar tubos fechados, lá na acústica. Porque lá na acústica, em tubos fechados, você ainda iria usar esse mesmo tipo de cálculo para encontrar harmônico, número de harmônicos em determinado som. É muito absurdo isso, cara, como a física dialoga consigo mesma. É perfeito, é muito áureo isso, muito interessante. Agora eu vou ler nos conceitos, né, mais básicos. A velocidade de uma onda depende do meio em que ela se propaga. Isso é importante, conceito básico. Pode cair na prova. VOF. A velocidade de uma onda não depende do meio em que ela se propaga. Você lê e fala, não, está errado. Por quê? Porque depende sim.
uma onda que se propaga no vácuo e uma onda que se propaga na atmosfera tem o mesmo efeito, mesma causa, consequência? Claro que não. É diferente, depende muito do meio em que ela está se propagando. Um som que sai de uma bateria é o mesmo som que sai de um tambor? Claro que não, é diferente. Frequências diferentes. A velocidade diferente. O som que sai de uma guitarra é o mesmo som que sai de um baixo, na mesma velocidade? Provavelmente não. Pode acontecer de maneiras diferentes. Outra coisa, uma vez que ela é periódica, ou seja, que possui um padrão de repetição, a frequência F da onda se trata de uma característica da onda que não se altera durante a propagação. Então a frequência da onda não pode ser alterada. Ela não pode ir a 68 Hz, 70 Hz, 72 Hz, 74 Hz. Isso não existe. Só se você mudar a própria frequência, a própria natureza da onda. Que eu acho muito difícil. Bom, agora a gente vai entrar em conceitos mais básicos sobre a onda na próxima aula. A gente vai entrar em natureza e propagação, certo? Por que é importante compreender isso? Porque para conseguir entender o conceito por trás de uma onda e até do próprio som, que é o estudo da acústica depois, né? Que apesar vai cair na prova, não é verdade? Vai cair a acústica na prova. Você tem que compreender a natureza da onda e a propagação da onda. Você tem que compreender isso. Então, espero que tenha ajudado essa aula, que tenha esclarecido você, que você possa ter sido tocado por Deus, que Deus esteja sempre com você nos seus estudos, você consiga bem desempenhar, estudar pra caramba e ir bem em todas as provas, né? Deus abençoe sempre. Até mais. Estamos juntos.